Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43. Amém? Diz a palavra de Deus para nós nessa noite: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Querido e eterno Deus e eterno Pai celestial, diante da Tua presença nós estamos, meu Pai, nesta noite, Senhor amado. Nós já havemos, meu Deus, entoado louvores ao Teu nome, nós já louvamos a Ti, Senhor amado. E agora, Senhor, iremos meditar na Tua palavra, que Tu venhas, meu Pai, mandar-nos uma palavra nessa noite que conforte o nosso coração, nos dando vitória, Senhor. Venha abençoar os Teus filhos, meu Pai, aqueles que precisam, Senhor, de ouvir uma palavra, Senhor, vinda de Ti, Senhor, nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, gratos por Ti, Senhor, por estarmos na Tua presença, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, podeis vos assentar, dando glória a Deus, amém? Nós vamos meditar um pouco, irmãos, na palavra de Deus, nesta oportunidade, onde o Senhor, Ele tem nos dado este privilégio de estarmos na Sua presença no culto da vitória. Culto da vitória, sempre nas terças-feiras, aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, na nossa querida cidade de Itaúsu, onde o Senhor tem feito grandes maravilhas, né? Estivemos aí em uma série de campanha, várias campanhas realizadas, e eu acredito que nós continuaremos neste projeto que nasceu no coração de Deus e também está dentro do nosso coração. A obra de Deus, ela não pode parar, ela não para. Diante das adversidades, diante das circunstâncias que vêm, a obra do Senhor continua avante, porque para isso nós somos chamados, para fazermos e cumprirmos com o ID do Senhor. Amém? E hoje nós iremos aqui meditarmos um pouco na palavra de Deus e usarmos o exemplo da igreja primitiva, quando a igreja do Senhor, nos tempos antigos, quando começava a crescer, a desenvolver-se, nós vimos que a glória do Senhor tomava ali os servos do Senhor, assim como nos dias de hoje o Senhor tem usado a cada um de nós, assim como nos dias de hoje o Senhor tem manifestado o seu poder sobre as nossas vidas. Deus, Ele precisa cada vez mais preparar mais e mais soldados para a sua seara. E a palavra de Deus, nos versículos que nós acabamos de ler, versículo 42 e o 43, ela nos fala o seguinte: e perseveravam, né? A palavra, em primeiro lugar, a parte A do versículo 42 do capítulo 2, ela nos diz que e perseveravam, né? Quando as primeiras convenções aconteciam, a Bíblia, no versículo 42, diz que eles perseveravam. O que é que significa perseverar, irmãos? Significa estar sempre em prontidão diante daquilo que o Senhor nos entregou. Perseverando na igreja, perseverando na casa, perseverando no trabalho, perseverando onde você passar, porque Deus estará contigo para te garantir a tua vitória. E nesta noite nós queremos ministrar sobre segredos de uma igreja bem-sucedida. Eu quero partilhar para vocês nesta noite
os segredos de uma igreja bem-sucedida. E a igreja somos nós, povo escolhido de Deus, que foi chamado para fazer a diferença nesta terra. E a Bíblia nos conta, irmãos, que aqui neste texto sagrado, nos tempos, o modelo de uma igreja bem-sucedida, a primeira é a matriz que serve de modelo, ou seja, o templo matriz para todas as demais igrejas cristãs. O segredo de seu avanço e de seu crescimento e de sua marcha vitoriosa tem sido o ideal perseguido por todas as igrejas cristãs, ou seja, almejando a restauração, de um verdadeiro avivamento autêntico na face da terra. Ou seja, quando a palavra de Deus ela nos fala sobre segredos de uma igreja bem-sucedida, ela, em primeiro lugar, no versículo de número 2, ela, no versículo de número 42, eu digo, do capítulo 2, a primeira parte do versículo, ela nos fala: perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a perseverança diante da palavra de Deus. O primeiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na doutrina apostólica, ou seja, os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2 e 42. Quando o ensinamento, podemos dizer, é um conjunto de princípios que se baseiam em um sistema, ou seja, na palavra de Deus para a nossa vida. Quando os apóstolos foram escolhidos por quem? Por Deus, para formular o sistema de ensino da igreja, E nós vemos aí que de várias formas os homens levantados por Deus estão a contribuir para o ensino da igreja, que seja na igreja, que seja diante da internet, que seja no rádio, que seja na televisão, A Bíblia, a própria palavra de Deus, ela nos fala que importa que o evangelho seja pregado a todos os povos. E quando a palavra diz aqui, irmãos, da perseverança, ela nos fala de um zelo especial com as coisas de Deus. A perseverança é algo que vem todos os dias cobrando de nós, como povo de Deus, para sermos disciplinados a cumprirmos o nosso alvo, o nosso chamado diante da obra do Senhor. Amém? Quando a palavra de Deus fala em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, vamos ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo 2 e o versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, é a principal pedra de esquina. Então, quando a palavra de Deus fala dos fundamentos, ela fala também que a principal pedra de esquina é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro fundamento além dele, porque é ele que é o dono da igreja, é ele que é o dono da obra, é ele que é o dono da nossa vida, é ele que é o dono da nossa casa, é ele que é o dono da nossa família, é ele que é o dono, aleluia, de tudo aquilo que há em cima no céu e embaixo na terra. Então a pedra fundamental, ou seja, a pedra principal, se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? A razão por que nós estamos aqui é para darmos a Ele a glória, o louvor, a adoração e a sua bendita palavra recebendo dentro do nosso coração para sermos edificados diante da obra do Senhor.
E aqui o apóstolo Paulo escreve dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra principal, ou seja, a pedra angular. Então, o primeiro segredo o sucesso de uma igreja, os segredos de uma igreja bem-sucedida, ela persevera na doutrina, ou seja, no ensino, no ensinamento da palavra de Deus, no ensinamento da palavra de Deus, através dos homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Então, se você está perseverando, continue perseverando, aleluia, continue firme, continue constante, Nós vemos aí, no caminho que nós estamos indo, quantos começam tão bem, quantos começam tão animados, quantos começam tão fervorosos, mas de repente vêm os problemas, vêm as dificuldades, vêm as lutas, vêm as pelejas. E quando vier estas coisas, nós temos a certeza de que o nosso socorro vem do Senhor, quando nós contamos para Ele as nossas necessidades, quando nós entregamos as nossas dores, os nossos anseios, os nossos, aleluia, objetivos, os nossos alvos diante das suas mãos. Ele vem para conosco e diz: você está perseverando, meu filho, não temas, porque eu estou contigo para te garantir a vitória. Persevere, aleluia. Não é fácil, pastor, perseverar, Muitas das vezes, muitos desistem da caminhada, muitos largam, Jesus por pouca coisa e volta-se para o mundo, mas com Cristo no barco, tudo vai bem. O Senhor Jesus está no teu barco para te dar a vitória, o Senhor Jesus está diante de ti para te dar a vitória. Então, um dos sucessos de uma igreja bem-sucedida é perseverar na palavra de Deus. Persevere, firme, constante, porque o Senhor tem vitória para a tua vida. Persevere, amém? O segundo segredo aqui no mesmo estudo que nós estamos lendo nesta noite, fala-nos para nós o segundo segredo do sucesso de uma igreja bem-sucedida, perseverança na comunhão e no partir do pão, Quando a primeira parte nos fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, amém? Nós estamos aqui nesta noite, nós estamos em comunhão, Nós estamos em comunhão. O que é comunhão, irmãos? Comunhão significa você ter uma ligação com alguém, Comunhão significa você ter uma dádiva por alguém, ou seja, comunhão com Deus, comunhão com a família, comunhão com a igreja, comunhão com os membros da igreja, comunhão com os líderes da igreja, É uma comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é que está o segredo. Quando nós estamos em comunhão, nós estamos em ajuntamento, aleluia. E o ajuntamento, ele gera o quê? Ele gera bênçãos. O ajuntamento, ele gera o quê? Ele gera força, aleluia. O ajuntamento, ele gera o quê? Ele gera, aleluia, alvos alcançados. Porque quando a palavra de Deus diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, aleluia, e no partir do pão, ou seja, eles estavam ligados um para com o outro, aleluia, eles estavam dando as mãos um para o outro, eles estavam socorrendo um ao outro, aleluia. E eu acredito, irmãos, e costumo dizer que a nossa família, aleluia, diaconisa Lena, irmã Lena, é a maior família da face da terra. Você chega em Goiânia, você tem um irmão seu lá em Goiânia, aleluia, da sua igreja. Você chega em Brasília, tem outro irmão seu lá da sua igreja, e ele diz: olha meu irmão, olha minha irmã, sabe o que é isto? É uma comunhão conjunta, aleluia. Nossa família, ela é grande, aleluia. A família de Deus na terra, ela tem crescido, e esta é a raiva do inimigo das nossas almas, é separar o povo escolhido de Deus, separar, aleluia, criar muitas das vezes confusão
conflitos, criar muitas das vezes coisas que venham tirar esta comunhão, roubar esta comunhão. Mas o Senhor diz nesta noite: e perseverando na doutrina, aleluia, no ensinamento, aleluia, na comunhão e no partir do pão, aleluia, de casa em casa. Oh, que bênção, que maravilha! Como é bom, aleluia, nós vermos os nossos irmãos, aleluia, olharmos um para o outro diante de uma fé viva e a mesma força, o mesmo alvo, o mesmo objetivo, a mesma, aleluia, glória que nós damos é para Deus, tudo é para Deus, aleluia, o trabalho é para Deus, o serviço é para Deus, nós somos para Deus. Então nós estamos ligados em uma mesma força, em uma mesma comunhão, e a vitória, aleluia, da irmã Maria é a vitória do irmão João, aleluia, a vitória do irmão João é a vitória da irmã Francisca, a vitória da irmã Francisca é a vitória da irmã Eva, a vitória da irmã Eva é a vitória da pastora Genilda, do pastor Gerson, da diaconisa irmã Lena, aleluia, dos diáconos, dos obreiros, aleluia. Sabe por quê? Porque a comunhão, ela faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em comunhão e o sangue de Jesus Cristo nos garante a vitória, para nos dar a vitória em nome de Jesus. Mas existe um porém, irmãos. Muitas das vezes nós queremos estar em comunhão, mas existem pessoas que não querem comunhão conosco. Aí o que é que você faz, pastor Gerson? Nós entregamos nas mãos do Senhor, oramos por esta pessoa. Aí nós podemos ver no estudo que fala sobre as raízes de amargura, não é verdade, irmão? O estudo bíblico que nos fala sobre a raiz de amargura, ou seja, existe, né, as doenças, existe a doença do espírito, existe a doença da carne e existe a doença da alma, aleluia. E quando você vê muitas das vezes pessoas enfermas na alma ou pessoas enfermas no espírito, nós precisamos orar, nós precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia da vida daquela pessoa e traga novamente a comunhão que ela perdeu. É uma pessoa que vive triste, é uma pessoa que vive agora angustiado, ela não tem alegria, não tem paz, aleluia. Mas meus irmãos, nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com o nosso, aleluia, o nosso Senhor, em comunhão com o Espírito Santo. E quando vem a tristeza, todas estas coisas, elas são, aleluia, restituídas pela alegria de Deus sobre a nossa vida. A comunhão, amém? Um dos segredos do sucesso da igreja é a comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha comunhão, aleluia, mais e mais, porque a comunhão vai fazer a diferença na sua vida, amém? Não é só na igreja, mas é no trabalho também, né? Eu já vi pessoas dizendo, né, dizendo assim: eu não gosto do fulano, né? Eu não gosto do Beltrano. Uma das vezes, um certo cidadão chegou para mim e disse: mas pastor, eu não gosto do fulano. Eu disse para ele: meu filho, mas a Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos. Ele disse: mas pastor, é difícil nós amar quem nós não gosta. Eu disse: mas meu filho, plante a semente do bem, plante a semente do amor, plante a semente caridade, mesmo se aquela pessoa não quiser receber, aleluia, o seu bom dia, o seu boa tarde, faça a sua parte, porque você está plantando uma semente positiva e você vai colher frutos positivos, aleluia. Plantamos o amor, plantamos a paz, plantamos a alegria, plantamos o perdão, aleluia, plantamos a felicidade, porque para isso nós fomos chamados, para fazermos a diferença, e os frutos começarão a vir, e aqueles que de repente não gostavam de você, vai começar a ver que você é uma pessoa do bem, que o mal não está em você, aleluia, mas que o poder, que o amor do Senhor está sobre a tua vida, para fazer a diferença em um mundo mau, em um mundo tão cruel em que nós estamos vivendo, amém? Comunhão, irmãos, é a palavra-chave para o sucesso, aleluia, da sua vida, o sucesso da sua casa, o sucesso da sua família. Agora, irmãos, esta comunhão nós
vimos que ela é a comunhão do bem. Por que, pastor, é a comunhão do bem? Porque tem comunhão que não é do bem. Você sabia? Tem comunhão que não adianta. Existem tipos de comunhão que é melhor você não ter comunhão com algumas coisas. Quem é espiritual, ele sabe dividir bem tudo e diz assim: eu agradeço pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, pela casa que eu tenho, pela igreja que eu tenho, aleluia, eu agradeço porque eu estou em comunhão verdadeira com Cristo Jesus e com aqueles que o Senhor coloca no meu caminho. O terceiro segredo da igreja, em segundo lugar, em primeiro lugar, perseveravam na doutrina, ou seja, no ensino da palavra de Deus pelos apóstolos. Em segundo, perseveravam na comunhão e no partir do pão. Em terceiro, perseverança na oração. Olha o que diz aqui, que o terceiro segredo do sucesso da igreja era a oração. Olha o que diz aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, versículo 42 do capítulo 2, na comunhão e no partir do pão e nas orações, O terceiro segredo de um sucesso, de uma igreja bem sucedida, é perseverar em oração. Quando os cristãos primitivos perseveravam nas orações, em Atos 2:42, perseverança é um ato de persistir na busca daquilo que almeja. Perseverança é um sinônimo de constância, firmeza e persistência. Constância, firmeza e persistência, Então aqui, irmãos, quando a palavra de Deus fala a perseverança na oração, ela diz assim: não desista da sua oração, não desista do seu clamor. Ela fala assim: não desista, por mais que você não veja acontecer, vai acontecer, aleluia. Por mais que você não esteja vendo agora, mas a semente, ela existe um processo para um crescimento, aleluia. Ela existe um processo de tratamento, louvado seja o nome do Senhor. E este processo vai chegar, que seja 6 meses, que seja 1 ano, que seja 2 anos, que seja 3 anos. Eu não sei quanto tempo você tem orado, quanto tempo, aleluia, muitas das vezes nós temos pedido, e muitas das vezes o inimigo fala ao nosso ouvido dizendo bem assim: você não vai conseguir, aleluia. Mas quando vier esta voz ao nosso ouvido, nós dizemos assim: eu tenho certeza em um Deus que eu sirvo, aleluia. Eu tenho certeza em um Deus que ouve o clamor dos seus servos, aleluia. Ele ouve a oração, o gemido necessitado, e Ele vai me dar a vitória. No tempo de Deus vai chegar, aleluia, e eu vou agradecer pela minha vitória. Então persista, aleluia, na oração, louvado seja o nome do Senhor. Insista, persevere na oração, assim como a igreja primitiva, ela orava e agradecia ao Senhor pelas bênçãos, amém? Atos 2:46, aleluia, Lucas escreve: perseverando unânimes todos os dias no templo, aleluia. Boa parte dos cristãos em nossos dias tem se tornado cristãos domingueiros, só vão à igreja no domingo. Os cristãos primitivos frequentavam os cultos todos os dias. Isto fala de uma constância firme. Quando a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, Paulo nos incentiva dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverante na oração, amém? Seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, quando nós estivermos orando, precisamos sabermos o que nós estamos orando. Você sabia disso? Conta-se uma história de uma certa irmã que ela estava orando, e ela dizia bem assim, conta-se, não está escrito na Bíblia isso, tá, irmão? Conta-se um testemunho de uma serva de Deus que ela estava orando. É por isso que é muito importante, quando nós orarmos, nós sabermos o que nós estamos falando, porque se nós falarmos palavras sem sentido,
a nossa oração, ela se torna uma oração sem sentido. E quando nós estivermos orando, nós precisamos conectarmos naquilo que estamos falando. E a irmãzinha dizia bem assim: olha, Senhor, me dá uma casinha, Jesus. Eu quero uma casinha, Senhor. Mesmo que seja uma casinha pequena, Senhor, me dá uma casinha. E a oração dessa irmã, que ela perseverante na oração, chegou até os ouvidos do Senhor. E ela conseguiu a sua casinha, uma casinha pequena. O Senhor concedeu e entregou uma casinha, assim como ela orou, em suas mãos. Quando ela estava diante da sua casinha, e ali ela estava varrendo, já morando em sua casa, que ela havia orado, ela começou a reclamar, dizer bem assim: olha, Senhor, esta casa é muito pequena. Esta casa, ela é muito pequena. Aí ela foi para a igreja, o Senhor usou um vaso e disse bem assim: minha serva, por que você diz que a casa é pequena? Você não me pediu uma casa pequena? Por que você não tinha me pedido uma casa grande? Você precisava pedir uma casa grande, não uma casa pequena. Então aí está, o cuidado de que nós estamos orando e falando. Aquilo que nós estamos falando precisa ter sentido, para que a nossa oração, ela seja uma oração de sentido, uma oração com alvo, uma oração determinando, aleluia, a bênção, aleluia. Irmãos, quando eu vejo um cristão, quando ele ora, ele diz: olha, Senhor, ele está tão firme na sua oração, irmão, que ninguém para ele, as lutas não param ele, os problemas não param ele, e ele começa a orar e diz bem assim: Senhor, eu não vejo a bênção, mas eu creio que tu vais me dar. Ele ora com tanta fé, aleluia, que até quem está perto dele ouve aquela oração e começa a ver que ele é um cristão realmente, que está tão seguro naquilo que Deus tem na vida dele, que ele não desiste de nada. E depois ele ganha a família para Jesus, ganha o filho, ganha a filha, ganha o vizinho, aleluia, ganha a vizinha, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele persevera na oração, aleluia, a oração na casa, oração em espírito no trabalho, aleluia, oração em espírito em todos os lados que ele está em espírito orando ao Senhor nosso Deus. E não é só na igreja que devemos orar, irmãos? Nós devemos orar em todos os lugares. Você sabia que existe oração? A Bíblia fala, irmãos, que sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes. Então, quando nós estivermos em qualquer lugar, nós poderemos orar. De repente você vai para Goiânia, você está lá dentro do carro, você está para resolver um problema lá em Goiânia. Aí você vai orando em quê? Você não vai ajoelhar-se de repente dentro do ônibus, dentro daquele transporte. Você está orando em espírito, e com o seu pensamento ligado diante de Deus, você está dizendo: Senhor, eu estou indo, Senhor, resolver aquela causa, eu estou indo fazer aquele exame, Senhor, mas vai na minha frente, toma a frente, Senhor, coloca as mãos, Senhor amado. Você está orando, você já vai quebrando todas as correntes negativas, para que quando você chegue lá, diante daquilo que você vai resolver, você vai dizer bem assim: olha, Senhor, eu já cheguei, e eu estou certo de que eu receberei a minha vitória, louvado seja o nome do Senhor. Ore a Deus desta maneira, e o Senhor honrará a tua oração. Persevere na oração, não desista. Não desista, porque existe, irmãos, o tempo do homem, existe o tempo de Deus, amém? De repente Deus ainda não chegou no seu tempo para entregar a bênção em tuas mãos e nas minhas mãos. Então persevere, continue perseverando em oração. O terceiro segredo do sucesso de uma igreja bem sucedida é a oração. O quarto segredo, diz ainda a palavra de Deus no versículo, o quarto fala-nos perseverança na adoração a Deus. Diz aqui: e em cada alma havia temor, e muitos
muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, o quarto segredo de uma igreja bem-sucedida é perseverar na adoração a Deus. Quando os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Versículo 47, olha o que diz aqui, irmãos: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quem louva a Deus, irmãos, ele é bem sucedido. Você já chegou aqui nesta noite, você já abriu a boca e disse bem assim: para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Só em você falar isso, você já está, aleluia, cumprindo aqui o versículo 47 do capítulo 2, que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Aí o que era que acontecia? Quando eles louvavam a Deus, caía na graça do povo. E a parte B do versículo diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Por quê? Eles não paravam de louvar, eles não paravam de adorar, aleluia. A luta estava grande, eles estavam adorando. A dificuldade estava grande, eles estavam adorando, aleluia. O povo não tinha muitas das vezes o que resolver, eles diziam assim: vamos orar, vamos cantar. Se reunia ali na casa do Senhor, e ali eles cantavam, e a glória de Deus vinha, e ali o Espírito de Deus trabalhava em suas vidas. Sabe por quê? Porque eles estavam adorando, louvando a Deus. Então, o quarto segredo de uma igreja bem-sucedida: eles perseveravam na adoração a Deus. Aqui, meus irmãos, diz a palavra que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. No versículo 47 do capítulo 2, diz que a adoração é o ato de louvar, reverenciar e prestar o culto a Deus. Os cristãos primitivos faziam isto todos os dias no templo, e o salmista, lá no Salmo 122, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o Salmo 92, verso 2, a palavra de Deus nos orienta dizendo: dai ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Olha, irmãos, não é porque eu sou pastor pela misericórdia do Senhor não, viu? Mas quando chega a hora do culto, aleluia, o meu coração começa a bater, aleluia. Tá aí a minha esposa que sabe disso. Quando dá lá em casa 5h40, eu já fico, então começa a bater, aleluia. Sabe por quê? Porque eu sei que quando eu estou, aleluia, me aproximando de ir para a casa de Deus, eu sei que estou indo para adorar a Deus, adorar ao Senhor, louvar ao nome do Senhor, aleluia. Por mais, aleluia, que de repente, né, nós como líderes, Deus nos tem chamado pela sua misericórdia, mas isso não importa se você é líder, se você, aleluia, é um cristão, aleluia, que senta só apenas nas cadeiras, não importa, porque para Deus esses títulos não entram, aleluia, como garantia no céu. Para Deus Ele quer um povo que louva em espírito e em verdade e agradece a Deus. E o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu não sei, irmãos, como tem gente que fica triste, diz, né, que vai para a casa do Senhor. Olha, a hora do culto ele fica triste ali pensando, aleluia, e muitas das vezes, né, às vezes até quer ficar em casa, mas vamos cumprir o que o salmista diz, né, irmãos? Cada vez mais a igreja de Itaúsu tem cumprido esta palavra, dizendo: eu me alegro quando está chegando a hora de ir para a casa do Senhor, porque lá na casa do Senhor o Senhor vai falar, não é isso, irmão? Lá na casa do Senhor Ele vai me dar uma palavra, Ele vai usar uma letra de um louvor, eu irei ouvir aquele louvor, aquela letra daquele louvor, o pastor vai pregar a palavra, a irmã vai testemunhar, as crianças vão cantar, eu estou
alegre porque eu vou encher, aleluia, o meu depósito espiritual, a minha vida espiritual. Irmãos, a mesma coisa em vir para a casa do Senhor é receber força, é receber alimento, é receber o maná do céu. Você entra preocupado, você sai, aleluia, despreocupado. Você entra enfermo, você sai curado. Você entra, aleluia, aleluia, desanimado, você sai animado. Aleluia, você entra preocupado, você sai despreocupado, porque a casa do Senhor é o melhor lugar. Bom seria que o mundo aí fora soubesse quanto é bom estarmos na casa do Senhor, quanto é bom estarmos. E muitas das vezes o diabo tem enganado muitos cristãos, aleluia, em vez de vir para a casa do Senhor, fica em frente de um televisor, aleluia, vendo muitas das vezes o acareta de Satanás, perdendo tempo, aleluia. Não é tempo mais de nós perdermos tempo, irmão, mas é tempo de nós cumprirmos o que está escrito no salmista: alegrei-me quando me disseram, vai culto, vai ter a campanha, vai ter o louvor, vai ter a adoração. Eu vou para a casa do Senhor, porque na casa do Senhor é a casa de refúgio para a minha vida espiritual. Vamos ficar de pés, irmãos, e encerrarmos, porque as horas já se foram, amém? Aleluia! Você recebeu a palavra de Deus nesta noite, irmãos? Diga assim: eu sou uma igreja bem-sucedida, amém? E o quinto e último, para encerrarmos: o segredo de uma igreja bem-sucedida, em quinto lugar, é evangelização fervorosa todos os dias. O quinto segredo de uma igreja bem-sucedida é evangelização fervorosa todos os dias. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Atos 2:47. Então, irmãos, aqui a Bíblia ela fala para nós: vamos evangelizar, amém? Não espere apenas pelo seu líder, né? Tem muitos que gostam, né, de às vezes esperar só pelo líder, mas evangelize lá no seu trabalho, né, irmão? Lá onde nós trabalhamos, vamos evangelizar, levar a palavra de Deus, amém? E aí você pergunta: você já ouviu falar de Jesus? E aquela pessoa diz bem assim: não. Aí você começa a falar de Jesus: mas pastor, mas eu não sei pregar. Aí você diz bem assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus transforma, Jesus ele te dá alegria, Jesus ele te dá paz. Já é uma pregação, aleluia. E aí você vai dizendo, e aquela pessoa vai recebendo. Sabe o que é isto? É você fazendo a diferença onde você chega com a palavra de Deus. Diga assim: eu faço a diferença na obra de Deus, amém? Diga assim: eu sou abençoado na obra de Deus. Você é um abençoado, você que está aí nos ouvindo